Olá, bem-vindos aqui a mais uma amostra das nossas aulas de preparação para o Exame Nacional de História. Hoje trago-vos também assim, uma revolução liberal, não é? Estamos seguindo aqui a ordem do que estamos a dar. E hoje chegamos a Portugal, a Revolução Liberal Portuguesa. Aqui, tal como na Revolução Francesa, aconselho à realização de uma cronologia, não é? Como vocês já sabem, Portugal é sempre muito instável. Também houve aqui umas trocas e baldrocas, não é? Bintismo, carta constitucional, cartismo, portanto, agradecia. Acho que é a melhor forma para vocês fixarem este tipo de matéria importante. Os antecedentes que levam à Revolução Liberal de Portugal. Vamos só aqui lembrar que em França, entretanto, só ao poder Napoleão, e Napoleão tenta anexar toda a Europa. Nesta tentativa de anexar toda a Europa, há um país, neste caso a Inglaterra, que se recusa a submeter ao poder de Napoleão, e Napoleão então faz o famoso bloqueio continental. Só que Portugal, eterno aliado da Inglaterra, recusa-se a aderir a este bloqueio continental, o que leva a que Napoleão e as suas tropas invadam 3 vezes Portugal. Isso faz com que a família real portuguesa, peço desculpa, fuja para o Brasil. Ou seja, quando se dá a nossa revolta liberal, nós temos uma família real que está no Brasil, nós temos um país que está a ser invadido constantemente por franceses. São 3 invasões em 3 anos diferentes, 1807, 1809 e 1811, por 3 comandantes diferentes. Dessas 3 vezes nós, efetivamente, acabamos por nos safarmos bem, vá lá, não conseguimos tirar daqui os franceses. No entanto, quem estava em Portugal e exercer um grande poder eram os ingleses. Ou seja, eles, como forma de ajuda ao nosso não alinhamento ao bloqueio continental, decidem aqui ajudar-nos. No entanto, cada vez mais, e principalmente depois de expulsos os franceses do território português, começa a haver um clima de insatisfação com a presença inglesa e também com a não presença da corte portuguesa em Portugal. E então dá-se a primeira tentativa de golpe com Gomes Ferreira de Andrade, que fez a tal conspiração de 1817. No entanto, este não foi para a frente, mas tínhamos a noção de que em Portugal vivia-se um clima de que isto estava-se a aproximar. Para não ajudar, quando a família real se localiza, neste caso, no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, forma lá a corte e começam a dar grandes benefícios também ao Rio de Janeiro e ao Brasil, como, por exemplo, a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional e levaram Brasil à categoria de reino. Isto deixa os portugueses que estão em Portugal completamente satisfeitos. E tendo em conta aquilo que já viram acontecer na América, que eles estavam a ver que viram acontecer na França, tão próximo. E vamos aqui lembrar também que, à medida que os franceses invadiram Portugal, também trouxeram consigo estas ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Okay? Isso começou a criar um descontentamento geral e fez com que cada vez mais houvesse uma adesão à ideologia liberal, e aqui temos um grande papel da parte da maçonaria. E assim, chegamos a 24 de agosto de 1820 e temos o levantamento militar no Porto e temos assim a nossa Revolução Liberal, completamente alinhada pelo chamado Sinédrio, um grupo também associado à maçonaria. E a primeira coisa que eles esperem é o regresso imediato do reino, o afastamento do domínio britânico em Portugal e acabar com a monarquia absoluta e estabelecer a monarquia institucional. Acaba por se criar então uma junta provisória do governo à espera do regresso do rei, neste caso Dom João VI. Ele acaba por voltar nesse próprio ano e fica o seu filho, Dom Pedro, o futuro Dom Pedro IV, como regente do Brasil. Quando ele volta, ele tem que prestar juramento à Carta Constitucional ou à Constituição, mas o seu filho, outro filho, atenção, Dom Miguel, recusa-se por completo. Dom Miguel e a sua mãe, Dona Carlota Joaquina, recusam-se. Portanto, temos aqui já uma cisão na família real também. Primeiro porque Dom Pedro
gostou tanto do Brasil e acaba por dar em 1821 a independência do Brasil, o famoso grito de Ipiranga. Mas quando o rei Dom João VI acaba por morrer, aqui encontramos-nos perante o grave problema: quem é que vai subir ao trono? Temos Dom Miguel, que é absolutista, e temos Dom Pedro, que é liberal. Só que Dom Pedro autoproclama-se imperador do Brasil. Então quem? Quem é que vai subir ao trono em Portugal? Enquanto isso, dá-se a Vila Francada, ou seja, foi uma revolução liderada por Dom Miguel, absolutista, para voltarmos à dita monarquia absoluta. Consegue efetivamente. No entanto, o rei, ainda, atenção, Dom João VI retira o filho do poder e instala a tal chamada uma forma de constituição moderadamente absolutista. Quando então ele morre, temos este problema. Qual é a solução que aqui Dom Pedro IV arranja? Ele abdica do trono português a favor da sua filha, Dona Maria da Glória, sendo que esta deveria se casar com o seu tio, Dom Miguel, sim, o mesmo, o absolutista, sendo que este deveria recusar as ideias absolutistas. E é assinada assim a primeira Carta Constitucional, a Carta Constitucional, a primeira de 1826, não se esqueçam que temos outra, ok? Há estes problemas todos. Quando Dom Miguel regressa a Lisboa, jura a carta, ok, inicialmente está tudo bem, até que restaura a monarquia absoluta. E aí Dom Pedro diz, faz um basta. Em primeiro lugar, porque está a pôr em causa também aquilo que ele tanto defendeu e que abdicou de favor deste trono liberal, a monarquia constitucional, a favor da sua filha. E então decide, neste caso Dom Pedro volta para Portugal e começa a chamada Guerra Civil entre os dois irmãos, uma guerra civil que vai deixar grandes marcas na sociedade e na economia e na política portuguesa. Neste caso, esta guerra civil sai com a vitória do liberalismo, uma guerra civil que durou, que foi de 32 a 34, com o cerco do Porto, com o desembarque no Mindelo. Portanto, há aqui uma série de momentos importantes na história de Portugal, até que termina com a Convenção de Évora do Monte e com a expulsão e exílio total de Dom Miguel, e todos os seus descendentes não podem subir ao trono. E temos o tal triunfo do liberalismo em Portugal. No entanto, temos a perfeita noção de que quando neste caso Dom Pedro IV sobe ao trono, as coisas não são fáceis, porque Portugal passou por toda a situação de invasões francesas, a questão do rei e da própria família real não estarem em Portugal, portanto nós estávamos em plena bancarrota. Então era preciso, efetivamente, haver uma mudança, até porque o resto do mundo, o resto da Europa, estava em pleno desenvolvimento económico e desenvolvimento industrial. Nós estávamos pendurados, literalmente. E aqui começa-se a desagregar cada vez mais o nosso grande império. Porquê? Porque quando Dom Pedro dá a independência ao Brasil, o Brasil forma-se neste império, também deixámos de ter uma colónia que nos dava matérias-primas. Portanto, deixamos de ter um local onde possamos ir buscar as coisas gratuitamente. Parece que não, mas o Brasil ajudava-nos aqui. Vamos lembrar do ouro, não é? Com Dom João V. E temos aqui um problema, que é a Constituição. O que é que vai então prevalecer? A Constituição de 1822, que foi feita logo após a Revolução de 1820, ou a Carta Constitucional de 1826? Portanto, o primeiro texto constitucional refere-se, obviamente, o primeiro texto constitucional português refere-se à Constituição de 1822, e este ainda foi feito e jurado pelo rei Dom João VI. É progressista, é democrático e proclama assim os direitos individuais, ou seja, temos aqui mais uma vez a inspiração iluminista das revoluções, quer americana, quer francesa. Há a tal soberania da nação e a independência dos três poderes, ou seja, a separação entre o poder legislativo, executivo e judicial. Há aqui sempre apenas um veto suspensivo na elaboração das leis e o governo respondia perante as cortes. No entanto, com a morte de Dom João VI, instaura-se em 1826 a Carta Constitucional por Dom Pedro. Qual é a diferença entre a Carta Constitucional, então? A Carta Constitucional é inspirada neste cartismo de 1822, mas é muito conservadora. Representa uma solução de ter o apoio da parte mais conservadora, da parte mais moderadora e também da parte mais radical. E aqui temos uma divisão quadripartida dos poderes.
legislativo, moderador, é esta a principal diferença, executivo e judicial. Sendo que o primeiro pertencia às Cortes, em que tinha duas câmaras, neste caso. Depois tínhamos a Câmara dos Deputados, que era eleita através do tal sufrágio muito restrito e indireto, atenção, não era aqui toda a gente que votava. Depois tínhamos o poder moderador, que competia esse sim ao rei, e ainda o executivo ao governo, assim, e o judicial a quem de direito. Entramos numa fase de mudança para Portugal, que é sucedida do governo do reinado de Dona Maria II, com as grandes mudanças de Mãozinho da Silveira e dos projetos setembristas e cabralistas. A abolição dos morgadios, a suspensão dos impostos ou dos recolhidos pela Igreja, a tentativa de laicização, a organização do governo, toda uma mudança para este governo setembrista, principalmente de Passos de Manuel poder governar. Uma reforma no ensino, e temos em 1842 um novo golpe, neste caso de Costa Cabral, que vai restaurar a típica carta. Em 1851 podemos dizer que por fim entramos num período de paz e que pode ser considerado um período de prosperidade, que é chamado regeneração, que nos leva até ao final da monarquia. Mais uma vez, depois podem ver aqui no nosso quadro síntese o que é que temos, desde a Revolução Liberal até ao início da regeneração. É muito mais fácil realmente vocês perceberem isto por uma cronologia. Bem, o que é certo é que nós sabemos que não durou muito a monarquia, não é? Depois em 1910 ela acaba por realmente cair, e foi assim uma grande mudança para Portugal, a Revolução de 1820. Isto tem ligação com todas as revoluções liberais que marcaram a Europa e que depois vão deixar marcas também a nível social, económico e político. Bem, já sabem, aqui na DS Academy, qualquer dúvida que tenham, já sabem, é só contactar dsacademy.pt, não só para história, português, matemática, física ou química, o que quiserem. Estamos aqui para vos ajudar e até à próxima!